Às vezes, quando os X-Men vencem, eles também perdem. No volume 35 da saga dos X-Men, a gente tem uma das histórias mais importantes e emblemáticas da história dos mutantes. É uma história com um forte apelo emocional, porque tem uma perda irreparável. Fala galera do bem, você está no canal Kimota, eu sou o Pedro, e o assunto aqui é quadrinhos, e hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre o volume 35 da saga dos X-Men, mais especificamente sobre o arco fim de jogo da revista do X-Factor. O X-Factor, nessa época, ele contava com a sua equipe original, que eram os 5 X-Men originais, que aqui é o Ciclope, a Jean Grey, o Homem de Gelo, o Fera e o Arcanjo. Então o que acontece aqui? O Apocalipse, ele ataca o, o X-Factor com dois objetivos principais. O primeiro é destruir a nave que serve como base para eles. A nave é ao mesmo tempo um QG e também uma companheira de batalha, porque é um ser senciente, é um ser vivo. E essa nave já foi do próprio Apocalipse. Então o objetivo do Apocalipse ali é simplesmente se vingar, destruir a nave para se vingar. E o segundo objetivo é sequestrar o Nathan Summers. Porque segundo o Apocalipse, ele e o Nathan, eles são inimigos, são destinados a ser inimigos. Que se o Nathan, que nesse momento aqui é uma criança, se desenvolver e alcançar seu pleno potencial, isso vai fazer com que os planos do Apocalipse, eles caiam todos por terra. Nenhum plano dele vai dar certo. Agora, se ao contrário, se aqui ele pôr fim à existência do Nathan, os planos dele vão prosperar. Segundo o Apocalipse, isso é que vai acontecer. Por quê? Por que ele tem esse pensamento, esse entendimento? Aqui nessa história a gente não tem nenhuma referência sobre o motivo dele pensar dessa forma. Mas o fato é que ele ataca a base do X-Factor com esses dois objetivos em mente. Nesse ataque aparece uma mulher chamada Ascani. No decorrer da história a gente identifica que ela veio do futuro com o objetivo de pegar o Nathan e levar o Nathan para o futuro. A gente não sabe porquê, né? E no decorrer da história isso vai ser mostrado, isso vai ser explicado. O plano do Apocalipse dá certo, ele consegue sequestrar o Nathan e a nave consegue levar a nave do X-Factor a ser destruída. A nave ela sai um pouco da atmosfera da Terra e ali ela entra em modo de autodestruição. O X-Factor não morre, eles contam com a ajuda dos inumanos para poder se salvar. Eles ali fazem uma união, se organizam para poder atacar o Apocalipse numa base na Lua que o Apocalipse tomou dos próprios inumanos. Então o X-Factor e os inumanos atacam essa base e no decorrer da batalha eles encontram o Nathan, só que o Nathan ali ele tá infectado por um vírus tecno-orgânico. Vírus esse que não tem tratamento na tecnologia atual que eles têm no momento. O X-Factor, né, com a ajuda dos inumanos, derrota o Apocalipse, só que não tem como, eles vão perder. O Nathan não vai conseguir sobreviver. Aí a Ascani aparece, ela diz que pode salvar o Nathan, levando ele para o futuro. Só que assim, ela não garante a sobrevivência dele. Ela só garante que vai levar ele para o futuro e lá no futuro ele vai ter um tratamento desse vírus. O X pega o filho dele, ele olha querendo falar um monte de coisa, não fala nada, entrega para a Ascani pega o Nathan e leva ele para o futuro. Posteriormente, bem depois, a gente fica sabendo que o Nathan ele volta, tá? Mas ele não volta mais apenas como Nathan Summers, ele volta como um mutante que a gente conhece como Cable. E por que essa história é uma das mais importantes e emblemáticas da história dos X-Men? Ela tem esse forte apelo emocional, né, da despedida do pai, então o momento que o Ciclope ele se ressente de não ter tido tanto tempo com o filho, de trazer à memória algumas lembranças que eles tiveram como pai e filho, mas é porque sempre que o Cable, a Jean e o Ciclope eles estão juntos, essa história é referenciada. Quando ela saiu aqui no Brasil, foi em X-Men 75, é uma da editora Abril. E eu me lembro que
depois de 10, 20, 30 números, essa história ainda era referenciada, ainda era citada. Acontecia alguma situação que sempre lá no rodapézinho vinha escrito assim, ó, como visto em X-Men 75, como visto no lendário X-Men 75. Tamanha importância dessa história que ela teve na época e que ela continua tendo até hoje. Além dessa história, do arco fim de jogo, a gente tem aqui também duas histórias de Uncanny X-Men, que ao final do arco do Império Shi'ar, também escrito pelo Chris Claremont e desenhado pelo Jim Lee. E é um arco que já dá um gancho pro próximo arco de Uncanny, que vai ser contra o Rei das Sombras, que vai vir ali na saga dos X-Men, volume 36, acredito que vai estar completo lá. Então, galera, é isso que eu tinha para conversar com vocês sobre a saga dos X-Men, volume 35. É uma história assim que na minha infância me marcou e eu tinha muita vontade de reler, e agora tive a oportunidade nesse número 35 aqui da saga dos X-Men. Se você chegou até aqui, deixa o joinha, se inscreva no canal e comenta. Você já leu essa história? Você teve a oportunidade de pegar agora na saga dos X-Men? Já leu no formatinho antes? Um abraço e até breve.